E aqui estão os palpites de quarta-feira, dia 2/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Libertadores. Talleres contra São Paulo. Nos últimos 5 jogos, o Talleres empatou 5. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-1 e 2-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Universidade de Chile contra Botafogo. Nos últimos 5 jogos, a Universidade venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, fora vence, empate anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Copa Sul-Americana, Corinthians e Huracan. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Huracan venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence, empate anula. Melgar contra Vasco. Nos últimos 5 jogos, o Melgar venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Luquenho contra Grêmio. Nos últimos 5 jogos, o Luquenho venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, fora vence, empate anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Vitória e Universidade Católica. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, a Universidade Católica venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence. Copa do Rei, jogo de volta. Atlético de Madrid contra Barcelona. No jogo de ida foi 4-4. Nos últimos 5 jogos, o Atlético empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Barça venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, também venceu todos. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato inglês, Brighton contra Aston Villa. O Brighton é o 7º e o Aston Villa o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Brighton venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Brighton e um empate, 1-0 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio.
Manchester City contra Leicester. O Manchester City é o quinto e o Leicester o nono. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Leicester perdeu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o City. Palpite, casa vence. Newcastle contra Brentford. O Newcastle é o sexto e o Brentford o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Brentford venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 2 vitórias do New e uma do Brentford, 4-2, 4-2 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Southampton contra Crystal Palace. O Southampton é o 20º e o Crystal Palace o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Southampton perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu todos. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, também venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Crystal Palace. Palpite, fora vence. Liverpool e Everton. O Liverpool é o primeiro e o Everton o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Everton venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa da Itália. Milan contra Inter. Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Milan e um empate, 3-2 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Português, Benfica e Farense. O Benfica é o segundo e o Farense 17º. Nos últimos 5 jogos, o Benfica venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Farense empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Benfica. Palpite, casa vence. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.